Numa pequena cidade, um rapaz chamado Mark debate-se com uma doença misteriosa que confunde os médicos e leva a sua família ao desespero. Outrora, um rapaz animado, cheio de risos e sonhos, Mark enfrenta agora lutas diárias que desgastam o seu espírito e a sua capacidade de resistência. A sua mãe, Samantha, é o apoio inabalável de Mark, enquanto ele navega pelas complexidades das consultas e tratamentos médicos, ao mesmo tempo que lida com os seus próprios medos e incertezas. Cada dia traz novos desafios, enquanto Samantha luta para manter um sentido de normalidade para Mark, que anseia por brincar ao ar livre com os seus amigos e desfrutar das alegrias simples da infância. O peso emocional da sua viagem é palpável, uma vez que enfrentam não só o peso físico da doença, mas também a tensão psicológica que esta provoca na ligação entre eles. À medida que a história se desenrola, o público é atraído para um mundo cheio de esperança e determinação, onde a amizade se torna uma tábua de salvação e a luta contra a adversidade assume um papel central. A situação de Mark serve de pano de fundo para uma narrativa emocionalmente rica que realça o poder do amor e a força encontrada na comunidade. A tensão aumenta a cada momento que passa e os espectadores mal podem esperar para descobrir o que espera Mark e Samantha. Encontrarão eles as respostas que procuram? Será que a esperança prevalecerá perante a incerteza? Esta viagem não é apenas sobre a doença, é sobre o espírito inquebrável de uma mãe e de um filho, as amizades que florescem em tempos sombrios e a procura incessante de uma cura que pode mudar tudo. O início da doença de Mark foi gradual, mas preocupante, começando com uma fadiga constante que o deixou incapaz de acompanhar os seus amigos nas brincadeiras. Pouco depois, teve episódios inexplicáveis de febres e tonturas que perturbaram o seu estilo de vida outrora ativo. Tarefas simples como subir escadas ou jogar futebol tornaram-se grandes desafios que deixaram Mark frustrado e confuso. À medida que os dias se transformavam em semanas, os sintomas agravavam-se e Mark começou a afastar-se das suas atividades favoritas, retirando-se para um mundo de incerteza e medo. Para Samantha, os sintomas iniciais eram ligeiros, mas à medida que via o espírito vibrante do seu filho desvanecer-se, a sua ansiedade aprofundou-se numa procura desesperada de respostas. Cada visita ao médico trazia mais perguntas do que soluções, e a incerteza crescente pesava-lhe no coração. Samantha sentia uma mistura de desespero e determinação com um amor feroz pelo seu filho. O impacto emocional, tanto na mãe como no filho, foi profundo. Mark debatia-se com sentimentos de solidão e tristeza, enquanto Samantha se debatia com ansiedade e culpa, questionando-se se poderia ter feito alguma coisa para o evitar. A sua casa, outrora alegre, estava agora cheia de preocupações e noites sem dormir, enquanto Samantha pesquisava incansavelmente possíveis diagnósticos e tratamentos na esperança de encontrar uma réstia de esperança. Os seus laços tornaram-se mais fortes durante esta crise, mas o medo do desconhecido ensombrou as suas vidas. Juntos, enfrentaram a assustadora realidade da doença de Mark, percorrendo um caminho cheio de desafios, mas agarrando-se à esperança de que as respostas acabariam por surgir. No coração de uma pequena e fria aldeia, onde as ruas são normalmente tranquilas e o ar é fresco, Samantha deu por si no mercado local, um lugar que lhe era simultaneamente familiar e estrangeiro. O mercado, normalmente cheio de turistas, tinha ficado silencioso, deixando apenas os habitantes locais a percorrer as bancas cheias de produtos frescos e artigos feitos à mão. Enquanto percorria os corredores, a sua mente vagueava até Mark e a incerteza sobre a sua doença. Ele estava a pegar num cesto de maçãs quando um barulho atrás dele
o assustou. Ao voltar-se, foi recebida pelo sorriso caloroso de Lisa, uma antiga amiga de escola que não via há anos. O seu reencontro foi inesperado, mas comovente, uma recordação dos laços que o tempo e a distância não conseguem quebrar. À medida que partilhavam as suas histórias, Samantha sentia uma sensação de alívio. O peso das suas preocupações foi retirado por um momento com o conforto da amizade. Lisa ouviu atentamente enquanto Samantha partilhava as dificuldades de Mark, com os olhos cheios de empatia. Durante esta conversa íntima, Lisa falou da sua avó, conhecida pelos seus medicamentos pouco convencionais e pelo seu profundo conhecimento das doenças raras. Curiosa, Samantha sentiu um vislumbre de esperança dentro de si. Poderia ser esta a potencial solução que ela estava à procura? A ideia de Lisa de ir ter com a avó ofereceu um vislumbre de possibilidade no meio do desespero. Naquela pequena e fria aldeia, no meio dos desafios que enfrentavam, o poder da amizade e do apoio começou a iluminar um caminho para Samantha e Mark. Nas profundezas da floresta, onde as árvores sussurravam segredos e a luz do sol se filtrava através das folhas, vivia a avó de Lisa, uma mulher de extraordinária idade e sabedoria. Conhecida pelos habitantes da aldeia como a curandeira, tinha passado décadas a aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre medicinas tradicionais e a levar um estilo de vida único que abraçava os ritmos da natureza. A sua pequena e rústica cabana estava rodeada por jardins vibrantes, cheios de ervas e plantas, cada uma cuidadosamente cuidada e com um objetivo. Embora os habitantes da aldeia a respeitassem, muitos eram cépticos em relação aos seus métodos e viam-na como uma relíquia excêntrica do passado. Enquanto Samantha ouvia as histórias de Lisa sobre as capacidades de cura da sua avó, uma mistura de esperança e ceticismo girava à sua volta. Será que esta mulher tinha realmente os conhecimentos necessários para ajudar Mark? O desespero da situação dele e as inúmeras curas falhadas que tinham encontrado antes tornavam-na cética. No entanto, Samantha sentiu a sua curiosidade acender-se quando Lisa mencionou uma flor rara que só desabrochava nas profundezas da floresta. Dizia-se que esta flor tinha propriedades curativas extraordinárias e que poderia ser a chave para a recuperação de Mark. A ideia de embarcar numa viagem para encontrar esta flor tanto a entusiasmava como a preocupava. Será que este caminho desconhecido conduziria às respostas que ele tão desesperadamente procurava? Enquanto ponderava as suas opções, a sabedoria da avó e a promessa da flor rara começaram a ofuscar as suas dúvidas, oferecendo um vislumbre de esperança no meio da incerteza. Com um coração determinado, Samantha partiu para levar Mark ao curandeiro, acompanhada pela sua irmã Emily. O caminho até a casa da avó foi cheio de dificuldades, passando por florestas densas que pareciam rodeá-las. A cada passo, sentia-se o peso dos seus medos. Samantha preocupava-se com o estado frágil de Marcos e com a possibilidade de encontrarem a ajuda que tanto procuravam. O ar estava carregado de tensão e o farfalhar das folhas sussurrava dúvidas que ecoavam na sua mente. À medida que se embrenhavam mais na floresta, uma presença sinistra começou a ensombrar os seus passos. Um corvo negro circulava por cima, com o seu olhar penetrante fixo neles. A perseguição incessante da ave provocou arrepios na espinha de Samantha, como se fosse um prenúncio de desastre. Sentindo a inquietação da irmã, Emily tentou tranquilizá-la, mas a presença do corvo só aumentou as suas preocupações. A cada curva da estrada, a floresta tornava-se mais escura e os sons da natureza caíam num silêncio sinistro. Os corações das irmãs começaram a acelerar à medida que se aproximavam da casa do curandeiro. Uma pequena cabana, aninhada entre as árvores altas,
O ar estava cheio de expectativa e Samantha quase conseguia ouvir o seu próprio coração a bater à medida que se aproximavam do seu destino. Será que a avó ia conseguir ajudar o Mark? Havia uma forte tensão no ar, e os olhos atentos do corvo pareciam recordar-lhes a estaca que tinham nas mãos. Quando finalmente chegaram à clareira, a cabana que se erguia diante deles era um farol de esperança nas sombras da incerteza. O cheiro à terra das ervas e o brilho quente da luz das velas envolveram Samantha e Emily quando entraram na cabana da curandeira. A avó, com o seu rosto sábio e envelhecido e os seus olhos penetrantes, apercebeu-se imediatamente da gravidade do estado de Mark. As suas mãos moviam-se com uma facilidade praticada, enquanto o examinava, procurando sinais de sofrimento. Os sintomas de Marcos, cansaço constante, febre e tonturas, eram indicativos de um parasita raro que tinha infestado a aldeia há anos. A expressão do curandeiro passou de preocupação a reconhecimento quando se lembrou do surto anterior em que muitas pessoas tinham sofrido de doenças semelhantes. Este parasita, explicou ela, com uma voz firme, mas urgente, ataca a vitalidade do corpo, deixando o seu hospedeiro fraco e vulnerável. Samantha ouvia atentamente, com o coração acelerado, enquanto a curandeira descrevia como o parasita crescia nas sombras, muitas vezes sem ser notado, até ser tarde demais. A urgência da situação era palpável, o tempo era essencial. A curandeira reuniu rapidamente as suas ervas e ferramentas, os seus movimentos eram rápidos e deliberados. Temos de agir rapidamente, insistiu ela, porque quanto mais tempo permanecer, mais danos causará. Enquanto a curandeira preparava o medicamento, Samantha sentiu uma onda de esperança misturada com medo, sabendo que cada momento contava. O peso da doença de Mark pairava no ar, mas o conhecimento e a determinação da curandeira acenderam uma centelha de otimismo. Juntos, estavam à beira de encontrar uma solução e Samantha agarrou-se à crença de que poderiam recuperar a saúde de Mark antes que fosse tarde demais. A voz da curandeira era firme enquanto descrevia a tarefa urgente que tinham pela frente. Precisavam de encontrar o lírio de fogo, uma flor rara, conhecida pelas suas poderosas propriedades curativas. Cresce apenas nos locais mais perigosos, explicou, com os olhos a estreitarem-se ferozmente. Encontrá-lo-ão a prosperar em lava vulcânica, onde o solo é duro e implacável. As pétalas vibrantes da flor emergem das fendas, um testemunho da sua resiliência. Samantha ouvia atentamente, com o coração a bater forte ao pensar nos perigos que tinha pela frente. A curandeira contou histórias de pessoas que tinham procurado o lírio das chamas no passado, muitas das quais tinham enfrentado condições perigosas, solo instável, erupções súbitas e a ameaça sempre presente de animais selvagens a vaguear pela área. Cada história era um lembrete dos riscos envolvidos, mas Samantha sentiu uma determinação inabalável surgir dentro de si. Não podia deixar que o medo ditasse as suas ações. A saúde de Mark dependia da sua coragem. Farei o que for preciso, declarou ela, a sua voz endurecendo. O curandeiro acenou com a cabeça, reconhecendo o amor feroz que alimentava a determinação de Samantha. Tens de ter cuidado, avisou ela, porque a viagem é cheia de perigos, mas o lírio das chamas vale o risco. Samantha respirou fundo e preparou-se para o desafio que tinha pela frente. O pensamento do sofrimento do filho empurrou-a para à frente e acendeu um fogo dentro de si que igualava o brilho do lírio de chama. Estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo no seu caminho na esperança de salvar Mark e de lhe restituir a saúde contra todas as probabilidades. No meio da sua doença, Marcos encontrou um amigo inesperado num corvo preto
que começou a segui-lo pela aldeia. Inicialmente assustado com a presença da ave, Mark depressa descobriu uma alma gêmea nesta criatura. A sua ligação floresceu através de interações lúdicas. Mark atirava pequenos pedaços de pão e o corvo descia e apanhava-os em pleno ar com uma graça que fazia Mark rir. Com as suas penas brilhantes e os seus olhos inteligentes, o corvo tornou-se uma fonte de consolo nos dias mais negros de Mark, oferecendo-lhe uma sensação de companheirismo que atenuava a sua solidão. À medida que o estado de saúde de Mark piorava, a lealdade do corvo tornou-se mais evidente. Empolerou-se no parapeito da janela, observando-o com um olhar atento, como se sentisse a sua dor e desespero. A ligação que partilhavam ultrapassava as palavras. Era uma compreensão silenciosa que lhes dava consolo a ambos. Um dia, Mark estava deitado na cama, quando um corvo pousou ao seu lado, a sua presença recordando-lhe o mundo exterior e as aventuras que outrora tinham partilhado. Nesse momento, Mark sentiu uma réstia de esperança a acender-se dentro de si. O corvo parecia sentir o mesmo, como se tivesse uma missão própria. Com um grasnar determinado, levantou o voo, voando para o céu. Mark observou-o com admiração, convencido de que o corvo estava numa missão para encontrar o lírio de chama, a flor que poderia ser a chave para a sua recuperação. A ideia de ver o seu fiel amigo em tal missão deu a Mark forças renovadas e ele agarrou-se à esperança de que juntos poderiam ultrapassar os desafios que se avizinhavam. Com um poderoso bater de asas, Raven lançou-se numa perigosa aventura para recuperar o lírio de fogo para Mark. O terreno vulcânico lá embaixo era uma paisagem acidentada, de rochas recortadas e fendas fumegantes que apresentavam inúmeros desafios. O corvo sobrevoou os picos escarpados, navegando habilmente nas traiçoeiras correntes de ar, com seus olhos perspicazes a procurar no solo qualquer sinal da flor esquiva. O calor dos fluxos de lava criava ventos turbulentos que ameaçavam desviar o pássaro da sua rota, mas a determinação do corvo era inabalável. Desviava-se de pedras que caíam e evitava poços borbulhantes de lava derretida, cada obstáculo apenas aumentando a sua determinação em encontrar a preciosa flor para sua jovem companheira. Quanto mais avançavam para o coração da região vulcânica, mais misteriosa se tornava a paisagem. O ar era denso com enxofre e o chão tremia sob os seus pés. No entanto, o corvo continuou seu caminho, com o coração a bater forte. As recordações do riso de Mark e a ligação que partilhavam estimulavam-no, lembrando-o da importância da sua missão. Cada vez que o corvo batia as asas, sentia o peso da sua responsabilidade. Não estava apenas à procura de uma flor. Estava a esforçar-se por devolver a esperança a uma criança que mais precisava dela. Quando o russultso do sol se pôs no céu, lançando um brilho alaranjado sobre a paisagem escarpada, o corvo viu um clarão vermelho entre as rochas enegrecidas. A antecipação encheu-o. Seria este o lírio de chama? O corvo desceu com um vigor renovado, pronto a enfrentar qualquer desafio, na sua missão de salvar Marcus. Enquanto o sol se erguia sobre a floresta, a curandeira pôs-se a trabalhar no lírio de fogo, as suas mãos movendo-se com uma precisão meticulosa. Ela arrancou cuidadosamente as pétalas vibrantes, as suas cores ardentes, contrastando fortemente com os tons de terra da sua cabana. Ele tratou cada pétala com respeito, esmagando-as suavemente para libertar a sua poderosa essência e combinando-as com uma mistura de ervas conhecidas pelas suas propriedades curativas. O ar encheu-se de um aroma agradável, uma mistura de aromas doces e terrosos que indicavam o poder do medicamento. O comportamento concentrado da curandeira refletia a sua profunda compreensão do delicado equilíbrio necessário para criar a mistura curativa perfeita.
Assim que o medicamento foi preparado, Samantha observou com a respiração suspensa enquanto a curandeira o administrava a Mark. No momento em que a mistura lhe tocou nos lábios, uma sensação de esperança invadiu-a. Os dias passaram e o estado de Mark começou a melhorar lentamente. A febre que outrora o consumia começou a baixar e a sua energia regressou lentamente. Samantha ficou maravilhada ao ver o filho sentado na cama, com um leve sorriso a quebrar a palidez das suas faces. Cada pequena vitória parecia-lhe monumental, e a cada dia que passava, a luz nos olhos de Mark brilhava mais e mais. Samantha sentiu uma libertação emocional ao testemunhar a recuperação do filho. O peso da preocupação que pesava no seu coração começou a desaparecer, substituído por gratidão e esperança. A ligação entre mãe e filho aprofundou-se, fortalecida pelas provações que enfrentaram juntos. Naqueles momentos, enquanto Mark recuperava as forças, Samantha sabia que estavam no caminho da recuperação e que o amor que os tinha guiado através da escuridão estava agora a iluminar o caminho a seguir. A jornada de Mark tem sido uma jornada de resistência, marcada pela ligação inabalável que partilha com o corvo, um símbolo de lealdade e companheirismo ao longo das suas provações, desde as suas interações lúdicas na aldeia até a perigosa busca do corvo pelo lírio de fogo. A sua ligação exemplificou o poder da amizade face à adversidade. Enquanto Mark lutava contra Yupomar, a sua doença misteriosa, a presença constante do corvo recordava-lhe que nunca estava verdadeiramente sozinho e encarnava a esperança que o levou à recuperação. O trabalho meticuloso do curandeiro e o sucesso final da cura sublinharam a importância da comunidade e do apoio em tempos difíceis. A determinação de Samantha em salvar o seu filho, juntamente com a ajuda inesperada de velhos amigos, reforçou a ideia de que juntos somos mais fortes. Esta viagem é uma recordação pungente de como a amizade e a esperança são vitais para ultrapassar os desafios da vida. Ao refletir sobre a história de Mark, considere as suas próprias experiências de amizade e os sistemas de apoio que o ajudaram em tempos difíceis. Como é que estas ligações moldaram o seu percurso? Convidamo-lo a partilhar as suas ideias nos comentários abaixo. Se encontrou inspiração na viagem de Mark e na ligação que ele partilhou com o corvo, por favor, goste deste vídeo e subscreva-o para mais histórias animadoras. Juntos, vamos celebrar o poder da esperança e as amizades que nos guiam através dos momentos mais negros da vida. A sua participação ajuda-nos a continuar a partilhar estas narrativas significativas que nos recordam a força da união e do amor.